Inicialmente eu vou estar demonstrando como funciona o caixa no novo faturamento, tá? Ele se encontra na tela de movimentos, caixa, e tem essas três opções, que seria abertura de caixa, lançamento de caixa e transferência de caixa. Agora eu vou estar demonstrando como funciona o processo de cada uma delas e suas particularidades. Inicialmente eu vou estar demonstrando referente à abertura de caixa, certo? Eu estou utilizando o usuário Aleph. Fechar o caixa e abrir um novo. Para receber qualquer valor no caixa, eu preciso estar com ele aberto. Caso eu não estiver, a operação vai ser bloqueada, certo? Então, para a criação de novo caixa, eu clico em novo, ou uso a tecla F3 também de atalho. O valor suprimento seria o valor que eu vou começar meu caixa, tá? Nesse caso, eu vou colocar como R$ 150 que tem no caixa. Forma de suprimento, no caso, é o dinheiro, certo? E o turno, o sistema vai puxar automaticamente, se for no período da manhã, na tarde ou da noite, tá? Como aqui a gente está gravando 9h52, ele puxou, no caso, na parte da manhã, certo? Eu dou um gravar e confirmei a abertura, certo? Tem a tela de relatório do caixa, que no caso aqui vai estar vazio, no caso só vai ter o valor de suprimento de 150, pois ainda não foi feita nenhuma operação nesse caixa, certo? Deixa eu abrir aqui. Só tem uma receita de 150 e não houve despesa, certo? A tela de abertura de caixa é basicamente isso, tá? E tem a questão também, após ter uma operação a prazo que entrou no caixa, a gente marca esse checkbox e tem o checkbox de agrupar trocos, tá? Que também, posteriormente, se a gente dar um visualizar na tela, vai ter essas operações. Agora, a segunda parte do caixa seria o lançamento de caixa. Como funciona o lançamento? Eu tenho que clicar em novo, certo? No caso, eu tenho que informar se vai ser uma receita ou uma despesa nesse caixa, certo? Despesa seria, por exemplo, algum café que foi feito e foi tirado o dinheiro do caixa, certo? E receita seria se entrou de alguma maneira, se você colocou por conta própria, enfim, que não veio de um pedido, certo? Tá, despesa, por exemplo, eu vou colocar aqui café, valor de R$ 20, esse exemplo, forma dinheiro e dou um gravar, certo? Então eu lancei uma despesa no caixa de R$ 20. Se eu voltar aqui no relatório de caixa, desse caixa 72, eu posso visualizar que teve uma despesa de R$ 20 relacionada ao café, certo? E referente ao lançamento de caixa, a gente também tem essa opção aqui, essa seta, que seria lançar retiradas com várias formas. Exemplo, eu posso inserir a forma de pagamento dinheiro, o valor que vai ser retirado. Forma de pagamento 2, eu posso utilizar, por exemplo, cheque, que às vezes utilizam no caixa. E o valor forma, eu posso colocar R$ 9. E tem a questão dos históricos, que eu posso exemplificar. Por exemplo, vou colocar aqui, isso foi um teste. Como eu coloquei só um histórico, ele vai trazer para os dois suprimentos, certo? Para as duas retiradas. Então, eu gero retirada no caixa. Então, agora, se eu tirar um relatório do caixa, eu vou ter as informações aqui. Aqui, no caso, isso foi um teste. Foi de R$ 8, uma despesa de 8 e uma despesa de 9. De 8 vinculada à forma de pagamento dinheiro e 9 vinculada à forma de pagamento cheque. E na tela de lançamento de caixa, eu vou estar demonstrando como a gente realiza uma transferência direto para o banco, tá? A partir da tela de lançamento. No caso aqui eu estou fazendo uma despesa, coloquei como histórico teste 2 e um valor de R$ 10, certo? E nos lançamentos eu posso estar vinculando um tipo, tá? Se eu tiver ele cadastrado. E também um subtipo. Nesse caso eu não vou vincular, porque não tem necessidade. E eu informo a forma que eu estou utilizando. Nesse caso eu vou estar utilizando dinheiro. Fazer o lançamento, eu clico aqui, gerar lançamento bancário, e dou um sim. E daí nesse caso, ele vai vincular o documento que seria a transação desse caixa, tá? O valor e o histórico ele puxa direto do que eu inseri no lançamento de caixa, certo? Deixa eu informar a conta.
Vou adicionar uma conta teste. Vai ter algumas informações, crédito, débito, se vai ser compensado, se vai entrar no gerencial do DR. E aqui também eu posso vincular tanto tipo quanto subtipo, certo? E dou um gravar, ele vai para o meu... ele realiza o lançamento bancário também, a partir do lançamento de caixa. Outra opção que eu tenho no lançamento de caixa seria o anexo de documentos. Por exemplo, eu posso anexar um boleto, um recibo de algum lançamento que foi feito, tá? Tanto de receita quanto despesa. Eu clico nesse bloco de notas, que está a GED, e clico em novo e vinculo o tipo da imagem. Por exemplo, pode ser um contrato, um boleto, imagem, certo? Escreva a descrição dessa imagem e vinculo o documento, certo? Só clicando ali e vinculando o documento referente. Nesse caso, agora eu vou explicar como funciona a transferência entre os caixas, certo? Inicialmente, pode observar aqui que eu estou no usuário Léo e para eu realizar a transferência de caixa é bem simples, tá? Eu venho em movimentos, caixa, transferência de caixa, certo? Eu seleciono o usuário destino, nesse caso vai ser o Aleph, e informo o histórico. Vou informar mesmo transferência entre caixas. O valor seria o valor que eu estou transferindo do caixa do Léo para o usuário Aleph. No caso eu vou colocar R$20. Posso vincular um tipo também, vou vincular comissões. Posso vincular um subtipo também, vincular esse subtipo retirada, forma de pagamento, colocar dinheiro. E faço a transferência de caixa, certo? Esse transferir caixa tem duas opções de ser aceito. No caso, o usuário destino insere a senha manualmente, certo? Ou também, se o usuário destino tiver com o sistema aberto, ele vem em movimentos, caixa, transferência de caixa e aceita a transferência, certo? Que no caso, essa transferência que apareceu no usuário Aleph seria referente à transferência que eu realizei inicialmente no usuário Léo, certo? Se eu dar um sim aqui e tirar um novo relatório de caixa, constou a transferência entre os caixas, tá? No usuário Aleph uma receita e se a gente for no usuário Léo, vai gerar como uma despesa no relatório de caixa. Deixa eu abrir o relatório. Que no caso, o histórico é a transferência entre caixas e ao invés do usuário Aleph, gerou uma despesa de R$20 em dinheiro.